Amados irmãos, vamos agora a um testemunho de fé, de transformação. Eu estou falando do nosso quadro Quem Era Eu? O nosso irmão Wellington Gonçalves, mais conhecido como Tinho, morador aqui de Camaçari, ele tem um testemunho lindo, um testemunho de transformação. Vivia aí, chegou até a usar drogas, vivia no mundo de prostituição. Hoje é um servo do Senhor, casado, batizado, Hoje ele é empresário também e ele vai falar aqui no nosso programa o que Deus tem feito na sua vida. Então, roda aí o nosso quadro Quem Era Eu? Testemunho de Wellington Gonçalves aqui no programa Recomeçar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vou contar um pouquinho do meu testemunho de vida, como eu vivia nesse mundo aí, fazendo muitas coisas que não agradavam aos olhos de Deus, se me prostituía muito, tinha muitas mulheres, no meio dessas curtição, nesse mundo aí fiz muitas coisas que não agradavam nem a minha mãe, nem meus pais, principalmente a Deus, mas Deus me deu a oportunidade de fazer uma nova história. No meio dessas situações que eu passei, nesse mundo aí, eu passei por algumas dificuldades, Sofri um acidente no interior que eu morava, que eu passei um tempo lá, 9 meses embrumado, e pela misericórdia de Deus, Deus me deu o livramento, por estar aqui contando esse testemunho de vida. Eu capotei o carro por 3 vezes, e para a honra e glória do nome do Senhor, não estive nada, nem um arranhão sequer. Tenho fotos do carro todo acabado, tem um Focus preto que eu tinha, se destruiu todo, mas Deus preservou a minha vida, estou aqui hoje. Então assim, fiz muitas coisas que não agradavam a Deus. Hoje eu tenho 4 filhos, nesse tempo que eu passei no mundo aí. Eu tive várias mulheres, e uma dessas mulheres que eu tive filhos. Eu tenho 4 filhos, sendo que desses 4 filhos, são 2 filhos com uma mulher e os outros 2 com outras mulheres. Mas para honra e glória do nome do Senhor, hoje eu sou uma pessoa casada, me batizei, Estou vivendo uma nova vida, uma nova história, mas na presença de Deus, buscando cada vez mais a presença de Deus. Passei por muita dificuldade no momento que eu aceitei a Cristo. Estava trabalhando com um parente meu, e nesse momento que eu aceitei a Cristo, com pouco dia eu fui dispensado, e passei pelo deserto durante uns 4 a 5 meses, sem perspectiva de vida nenhuma, Não tinha trabalho, não tinha dinheiro, morava de aluguel, e não tinha condições nem de pagar uma água sequer. Mas ali sempre buscando a face de Deus, subindo em monte, indo para ciclo de oração, não perdia o culto. E graças a Deus, Deus me honrou. Sei que é muito difícil a gente saber qual é o trabalhar de Deus na nossa vida, mas eu busquei de todos os lados ter um recurso para sustentar a minha família, mas sempre botava na mão de Deus, para que Deus pudesse direcionar a minha vida. E nessa busca por um novo trabalho, eu comecei a botar currículo, e meu pai tem uma empresa que trabalha com construção civil, e aí eu comecei a distribuir folder da empresa, sem experiência nenhuma, mas consegui distribuir, E aí fui mandando o currículo, botando esses folders, e Deus sempre falando comigo, que filho, vá. Eu chegava e falava, meu Deus, mas eu não tenho experiência como empresário. Se a pessoa me perguntar alguma coisa a respeito de construção civil, o que é que eu vou dizer? Mas graças a Deus, Deus me deu sabedoria, me deu discernimento, para que eu pudesse ir na empresa e apresentar o meu trabalho. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu consegui o meu primeiro contrato
com a empresa chamada Ar Liquid, né, onde eu comecei o meu primeiro serviço. E aí, mesmo assim, teve toda aquela dificuldade, que eu não tinha estrutura financeira para fazer o serviço. Mas Deus foi usando as pessoas, foi me ajudando. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, hoje tenho um contrato com uma empresa chamada Aratu, que fez a construção da fábrica a Boticário. Aqueles prédios da Aratu ali foi a gente que pintou, com a empresa do meu pai. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Deus fez muitas coisas na minha vida e tem muito para fazer, né? Eu percebi que o que eu vivia lá no passado era só ilusão, não me trouxe benefício nenhum, né? Fiz muitas besteiras, de algumas coisas eu me arrependo, de outras não, que eu já passei essa fase, mas eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz lá no passado. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria atrás e fazia tudo diferente. Mas Deus me deu essa oportunidade de, a partir de agora, fazer tudo diferente. E assim eu estou fazendo tudo diferente, mas agora com a sabedoria melhor, porque eu estou com Deus. Eu comecei a beber com 17 anos, né? E no meio dessas bebidas também veio outras coisas, né? Eu usei lança-perfume, né? Experimentei a maconha, experimentei a cocaína, né? Mas Deus já tinha um projeto na minha vida, né? Que não me viciei em nada disso, não gostava de beber, né? Eu usava mesmo pela influência, bebia pela influência, pelos amigos, para estar no meio deles, mas nunca gostei de álcool, né? Eu sempre saía com os colegas incentivavam eu beber, às vezes eu não quero, e determinava que não bebia, e não bebia. A droga do mesmo jeito, fui influenciado também. Experimentei, né, mas graças a Deus, não passei muito tempo, né? Eu usei e vi que não era bom, me sentia vazio, né? Não pensava em nada. Na verdade, naquela época, eu era adolescente, não tinha nada da cabeça. Não pensava em nada, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Só pensava naquele momento de curtição, de usar tal, porque os amigos estavam usando, mas não tinha nada na cabeça. Minha mãe, muitas das vezes, evangélica há muito tempo, sempre orando pela minha vida. E ela sempre buscando a de Deus para que me tirasse dessa vida, né? Vida de prostituição, de drogas, né? De curtição. Então, assim, meus pais ficavam muito preocupados comigo. Muitas das vezes meu pai falava para mim que não conseguia dormir. E eu, na minha santa ignorância, eu não entendia. Eu falei, como é que não dorme, né? E ele sempre chegava em casa, pai, não dormia a noite toda hoje, preocupado com você na rua, onde é que você estava? E toda vez que eu chegava das farras, de madrugada, minha mãe me falava isso. E hoje, eu posso dizer, como um pai de 4 filhos, eu sei o que minha mãe e que meu pai passou no momento que eu estava nessa vida. Deus primeiro chamou minha esposa, né? Minha atual esposa hoje, e através da vida dela, eu recebi um convite dos meus irmãos, né? E aí acabei indo, sempre evitando, ela sempre me chamando, eu não queria ir, né? Porque eu já era desviado, né? Não era batizado, mas eu tinha frequentado a igreja por 2 vezes e tinha me desviado todas as 2 vezes, não tinha me batizado nas águas. E aí quando foi dessa vez, né, ela aceitou a Jesus Cristo e sempre me fazia o convite, vamos na igreja. Eu ficava, não, se der a gente vai hoje, se der. Aí ficava sempre empurrando para não poder ir. Mas quando foi uma certa vez, teve uma festividade na igreja e me convidaram. Eu falei, eu vou lá. E nesse dia foi o dia que Deus preparou para mim. Foi o dia que Deus falou comigo. E assim eu senti uma coisa tão forte no meu coração, que ali seria o momento de eu estar voltando para a presença de Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu vou fazer 2 anos na presença de Deus. Dessa vez diferente, batizado, casado, né? E estruturalmente
espiritualmente estruturado. Vocês jovens, que tem hoje base de 17, até eu posso dizer até os 30, pare e pense no momento que você tiver de curtição. Analise, não pense no presente, mas pense um pouquinho no futuro, que às vezes a gente só quer viver o presente. Pense e veja se o que vocês estão fazendo é correto. Imagine só, na hora que você estiver fazendo qualquer ato, pare um pouquinho e pense: o que é que meu pai vai achar disso? O que é que meu pai vai pensar disso? E além disso tudo, além de a gente se preocupar com nossos pais, pare e reflita também e pergunte a Deus o que é que Deus acharia do que você está fazendo. Porque dessa forma você poderia evitar muitas situações na sua vida. Porque na verdade a gente não se preocupa muito com o presente quando é adolescente, mas depois que passa com o tempo, a gente se arrepende de muitas coisas que a gente fez lá atrás. Então vocês estão tendo a oportunidade hoje de não fazer mais isso. Só parar um pouquinho e pensar no ato de que você estiver fazendo qualquer coisa que acha que não agrada nem a Deus e nem aos nossos pais. Porque os nossos pais só querem o nosso bem. Ele já passou por essa experiência que a gente está passando. Então o que ele tem para oferecer hoje é o conselho e não deixar acontecer o que aconteceu com eles, nem passar pelas dificuldades que eles passam, às vezes, pelo erro lá no passado. E aí, passou, não tem mais como voltar atrás. Então vamos parar e refletir e ver o que é certo e o que é errado.